O capítulo começa com Guts pensativo. Em silêncio ele observava, se lembrando de memórias passadas. Mas naquela hora, Judeu se aproxima chamando a atenção de Guts, dizendo que ele deve gostar de lugares altos. Sentando ao lado de Guts, ele lhe oferece um pouco de bebida, que logo recusa. Ele pergunta a Guts o que ele acha dos falcões. Guts pergunta em qual sentido, e Judeu responde se ele vai se dar bem com o bando. Mas Guts diz não saber como responder àquela pergunta, dizendo que aquele lugar era estranho para ele. Ele diz que a maioria dos bandos de mercenários são brigões, sedentos de sangue e bastante violentos, dizendo até que se surpreendeu com a idade de algum dos integrantes. Mas ele diz que nesse grupo tem alguma coisa de diferente. Judeu fica bastante pensativo sobre o que Guts disse, dizendo que em grupos de mercenários há todo tipo de pessoas, ladrões, fugitivos, peregrinos, filhos de ferreiro, até filhos de pequenas famílias nobres, tem todo tipo de pessoa. Mas ele diz que se fosse para apontar alguma coisa de diferente, ele disse que seria o Griffey, dizendo que qualquer um pensa em ficar com ele e que ele tinha algo de diferente, que se as pessoas ficassem com ele, todos pensariam que teriam algum tipo de benefício, dizendo de que qualquer forma todos se unem a ele. Ele diz que são diferentes dos outros mercenários, que há uma grande diferença entre o grupo deles e de outros mercenários, dizendo que não são só selvagens que só se importam com dinheiro e com a própria sobrevivência, dizendo até que se eles fossem fazer algum tipo de trabalho mais sangrento, como matar alguém, eles usariam estratégia e algum tipo de fundamento, dizendo que ainda são capazes de chorar, rir e ter raiva, preservando sua humanidade. Mas Guts se perguntava que tipo de pessoa o Griffey é, mas Judeu respondia que não sabia dizer muito bem. Guts não entendia e perguntava até se ele estava se sentindo atraído por um cara que ele nem conhecia. Judeu responde que quando você pega o brilho dele, você de repente ri como uma criança. Ele diz que uma hora é uma criança, um adulto, um cara bom, um cara mau. Não dá para entender o que se passa na cabeça do Griffey. Era isso que fazia as pessoas se sentirem atraídas por ele. Mas ele diz que ele e o resto são diferentes em alguns aspectos, que assim como eles, fazem coisas de mercenários. Só ouvem enquanto estavam no começo. Ele diz que não é apenas como ele segura a espada e planeja as batalhas. Ele diz que o Griffey tem algo de diferente, algo que as pessoas normais não têm e provavelmente nunca terão em suas vidas. Algum tipo de segredo. Guts se questiona que tipo de segredo. Judeu responde, contudo, diz que não é sobre se eles se tornaram bons ou maus, ou entendê-los ou não, que é isso que define qual homem pode garantir o outro. Mas naquele momento, um dos homens do bando do Falcão se aproxima, dizendo que Griffey queria ver Guts. Guts se despede, mas antes de ir, Judeu chama sua atenção, dizendo que com certeza ele acharia o seu lugar, o bando dos Falcões. Guts então vai caminhando até que ele o encontra. E lá estava Griffey, tomando banho ao ar livre. Griffey o nota e pergunta a Guts se ele quer se juntar a ele. Mas Guts nega. Mas Griffey o convence a se juntar a ele e acaba jogando água no Guts. Os dois se divertem jogando água um no outro. E Judeu, de longe, apenas observava, pensando no quanto eles estavam agitados nessa manhã. Até que os dois param e descansam. Griffey comenta que esse foi um ótimo exercício para começar amanhã. Mas só para dar uma zoada, o Guts joga um pouco de água em cima do Griffey. E depois disso, Griffey ri da situação. Então, Griffey admite a derrota. Porém, Guts olha para Griffey e percebe alguma coisa. Ele pergunta o que é isso que Griffey estava usando. E Griffey lhe mostra o que ele estava usando. Era um colar em formato de ovo. Ele tinha olhos, boca e nariz, mas estava tudo bagunçado. Griffey explica que ganhou esse colar há muito tempo de uma velha cigana. O nome dessa coisa era Berlit, também conhecido como o Ovo Conquistador. E Griffey explicava que a pessoa que possuir um Berlit, em troca de seu corpo, seu destino será dominar o mundo.
Griffey dava o colar para Guts ver mais de perto e ele analisava o estranho objeto. Quando de repente o objeto abre o olho e olha diretamente para Guts. Ele se assusta e cai para trás. Ele diz não saber como o objeto funcionava, mas que parecia estar vivo. E com um sorriso doce, Griffey perguntava: legal, né? Mas Guts se ignorava e perguntava se ele ainda não tinha ouvido sua resposta. Griffey não entendia o porquê que ele disse aquilo. Ele perguntava a Griffey por que na batalha de ontem à noite ele voltou para salvá-lo. E Griffey explica que é porque ele finalmente conseguiu algo excelente. E que não seria uma batalha insignificante que tiraria isso dele. Guts não entende o que ele quis dizer com isso. Griffey se levanta imediatamente e explica que aquele era um mero passo e que a vitória das batalhas do bando dos falcões, tudo era apenas o começo, apenas o início. Tão interessante a ponto de fazer com que o risco à própria vida fosse valer a pena. E Griffey dizia a Guts que ele teria o seu próprio país. Ele pedia para Guts lutar a seu lado e que a partir de agora ele pertencia a Griffey. E que a partir de agora ele seria o único que iria decidir o local da sua morte. E após toda aquela conversa, Guts fica se perguntando sobre o que foi que ele quis dizer com tudo aquilo. Como assim ter o seu próprio país? Ele até se questionava se Griffey estava falando sério, porque ele não era nenhum aristocrata, rei ou guerreiro, dizendo que no máximo ele era só um oficial de comando, nada mais do que isso. Dizendo que ele fala essas coisas como se não fosse grande coisa, dizendo até que sua idade nem é tão diferente da dele, e que assim como ele é só um homem. Mas ele se perguntava, mas então, como um homem pode ter tanta confiança? O chamando de maluco logo em seguida. Ele olhava para cima, se perguntando o que foi que ele fez nesses 4 anos que se passaram, dizendo que viajou de batalha em batalha, apenas matando seus oponentes em batalha, apenas prolongando sua vida, até que ele se lembra de um homem e se sente muito incomodado com isso. Até que ele dizia, como naquela hora que minha resposta não poderia ser achada, Gambino. Mas então, um garoto aparece, abrindo a porta e chamando desesperadamente por Guts. E ele cai direto na água. Muito irritado, ele pergunta ao garoto o que era aquilo. O garoto diz que estava ali apenas para parabenizá-lo, dizendo que agora o Guts era líder do esquadrão, que não faz nem 2 semanas que o Guts se alistou e já é líder, e que agora ele já era um membro dos Falcões. Ele oferece ajuda para Guts, ele pega em sua mão e com muita dificuldade tenta o levantar. Mas então Pippin aparece e derruba os dois na água. E Casca apenas observava de longe, sem dizer nada. A cena corta para um campo gramado. Cavalos galopavam, e os cavaleiros preparados com suas armaduras já se preparavam para o combate, apontando suas lanças. Porém, vendo tudo de longe, Griffey, montado em seu cavalo, juntamente de seu bando, apareciam no campo de batalha. Ele dava o sinal para todos pararem, e logo eles avançavam. Guts já se preparava, ele fechava o seu elmo e era o primeiro a avançar. E assim se encerrava o capítulo 01 de Berserker. Mas fala aí, pessoal, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Vocês gostaram desse tipo de vídeo aí? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se tiverem alguma dúvida ou algo assim, pode falar aí nos comentários, beleza? E podem ficar tranquilos que eu vou trazer mais capítulos de Berserker. Beleza, pessoal? Se gostaram, se inscrevam, deixem seu like. E vou ficando por aqui, pessoal. Até mais, viu? Deus abençoe a todos. Tchau!